Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. E olha, a gente começa o programa de hoje quase como que uma receitinha. Esforço, dedicação e investimento. Eu diria que é uma receita de expansão dos negócios. Será mesmo? Vamos conversar sobre isso hoje com uma especialista no assunto, tendo como foco, talvez, o modelo de franquias. Então vem aqui comigo, seja muito bem-vinda, Liana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt, fala com a gente lá da Avenida Paulista, em São Paulo, e a gente aqui em Brasília, nessa comunicação para levar informação importante para quem quer expandir, crescer nos seus negócios. Liana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Obrigado por disponibilizar o seu tempo e compartilhar o conhecimento aqui com a gente também. Liana, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, do trabalho que você faz e do Grupo Bittencourt também. Como é que vocês atuam? Tá bom, Sebastião. Eu sou o CEO do Grupo Bittencourt, que é uma consultoria voltada para a estratégia de expansão de redes de franquias e negócios. A gente ajuda as empresas a acharem a melhor estratégia de expansão. É uma empresa que já tem 37 anos, fundada pela minha mãe, Cláudia Bittencourt. Eu sou segunda geração e nesses 37 anos nós já fizemos mais de 2.600 projetos. É uma consultoria nacional de atuação internacional, ajudando as empresas a acharem a melhor forma de expansão e a implantação desse projeto que leva, empreendedorismo o país afora. 37 anos no mercado? Olha que interessante isso, eu imagino quanta transformação nesse tempo aí que sua mãe viveu, você depois pegou esse trem andando, sentou na janelinha, eu espero, e o que mudou nesse período todo? Que cenário a gente tem hoje quando se fala de expansão? Sebastião, como eu disse, mais de 2.600 projetos desenvolvidos ao longo desses 37 anos. Eu já estou lá há 25 com ela. E hoje, das estratégias que nós ajudamos as empresas a escolherem, uma das que mais se utiliza é a estratégia de expansão via franchising. O Brasil é muito maduro no que significa franchising. Tem uma legislação própria, tem muito benchmarking. Então, eu posso te dizer assim que de todos esses projetos, 30% a 40% escolheram franchising como canal de expansão. E um outro tema relevante é que muito do início do franchise eram pequenas empresas que em algumas vezes não tinha caixa e achavam que o franchise era uma forma de crescer, porque o franqueado faz o investimento na loja. Nos últimos 10 anos, a gente tem feito muito projeto para empresas globais, empresas de luxo. Por que eu digo que isso é uma mudança? Porque é uma crença que franchising é fortalecido, tem legislação própria, ajuda a traduzir melhores práticas. Eu acho que essa é uma grande evolução. E se eu lembrasse meu começo de carreira, 25 anos, os projetos estavam concentrados em cosmética, educação e alimentação. Hoje, até depois eu posso contar de um evento que a gente faz, mas para você ter uma ideia, até o mercado de agronegócios tem usado franchising. Mercado de agronegócios, medicina diagnóstica. Então, o mercado se expandiu muito pela confiança naquilo que o sistema pode ofertar. Que interessante, né? E esse crescimento, eu gosto muito de falar disso, de usar um termo que a gente tem usado aqui para outras situações também. Ele veio junto com uma espécie de uma democracia também, né? Eu digo porque há muitos portes de franquias hoje em dia, né? Se tem falado muito em micro franquias também. Quer dizer, é um movimento quase que para todos, né, Liana? Sebastião, assim, franchising, bom, com 25 anos, eu vou te dizer que a gente já fez projetos desde, coleta de cordão umbilical, né, para proteger as células tronco e etc. Então, a gente já fez projetos nessa característica e agora agronegócio. E os portes de empresas são muito distintos, porque você tem franchising até hoje de fábricas. Porque o que é o franchising? Franchising é uma estratégia de transferir know-how. Então, se você tem uma fábrica e você quer implantar uma outra planta e quer fazer isso com terceiros, é você documentar e qualificar a forma de ensinar esse terceiro a operar. Então, você vai desde um projeto de estruturação de uma fábrica, como franchising, às micro franquias. Não acho que é o investimento que define
Eu acho que é mais se enquanto franqueador você tem a condição de transferir know-how e de ensinar o outro a operar e ter sucesso. E aí tem muitos critérios, né? A gente vai entrar nisso. Mas tá o que me chama a atenção que é um crescimento por 2 fatores ou 2 elementos importantes. É do franqueador, com mais interesse de expansão, mas há uma demanda grande de empreendedores, microempreendedores, enfim, de profissionais querendo investir em franquias também, né? Porque aparentemente, como você disse, primeiro porque né? Regulamentado, é um segmento muito bem calçado, né? Mas aparentemente também para as pessoas que pensam em investir em franquias, porque pode parecer mais fácil, tem toda uma estrutura pronta, mas é preciso a gente lembrar de que é ao mesmo tempo bastante complexo, bastante rigoroso também esse modelo, né, Liana? Eu acho que você tocou num ponto super relevante. Então vamos lá. Franchising minimiza risco de quebra? Minimiza. Pensa que um franqueador, para ele desenvolver um projeto, ele estudou a viabilidade desse projeto, ele já tem anos de história, ele já viveu algumas dificuldades no negócio, aprendeu a transpor essas dificuldades, e ele oferta para o franqueado o que a gente chama de um modo de servir. Ele oferta a negociação que ele tem com as melhores, com os fornecedores, ou fornecedores de insumo ou de tecnologia. Ele oferta manuais operacionais. Ele oferta o uso da marca. Então, ontem mesmo eu estava fazendo a convenção de uma clínica, dessas clínicas de botox e procedimentos faciais, e eu disse, imagina se eu quisesse montar a Liana Clínica ao invés de uma marca já consolidada, e tivesse que buscar o meu próprio marketing, as minhas próprias influenciadoras, minha própria discussão com os insumos, com as indústrias da área de cosmético. Então, todo esse pacote, que é o que a gente chama de transferência de know-how, ele vem pronto da franqueadora. O franchising bem feito, Sebastião, ele é muito saudável. E por que eu digo franchising bem feito é muito saudável? Porque quando você rompe ou elimina fases desse processo, aí você aumenta o risco do franqueado. Se você não testou o negócio, se você não tem uma marca consolidada, se você não tem uma estrutura que suporta o franqueado, bom, você está desqualificando aquilo pelo qual o franchising é um bom canal de expansão. E eu digo isso porque da mesma forma que, como consultoria, há 37 anos a gente estrutura empresas para expansão, eu sempre digo para os franqueados também, e é importante, hoje um empresário busca franquia pelo sonho, né? O sonho do negócio próprio, o sonho de ter a sua renda a partir do seu próprio negócio, mas todos os franqueados devem sim pesquisar a rede que vão entrar. Pesquisar, conversar com os franqueados, entender se aquele franqueador tem estrutura suficiente. Você citou microfranquias, e microfranquias é algo bom, mas também é preciso ter muita cautela. Porque você precisa efetivamente receber know-how para você estar num franchising bem feito. Pois é. E para quem pretende ou procura e deve procurar uma marca para trabalhar como franqueado, o critério não é só o investimento, não, né, Liana? Precisa de muitas outras características. O que preconiza-se hoje em dia? Primeiro, a gente diz que não é tão fácil, assim, é possível, é viável, mas precisa de muita atenção e não só de dinheiro, né? Não só, e eu acho esse ponto importante como alerta, porque franchising não é um negócio que opera sozinho. Tem gente que compra franquia para deixar os funcionários tocando e tudo bem, só passa lá para fechar o caixa. Oi, isso não existe. Né? Não é que não existe, mas são poucos os negócios que você tem que dar pouca atenção. Então é importante que você entenda que quando você vai empreender, você tem que primeiro, enquanto candidato, gostar do segmento. E gostar, Sebastião, olha que interessante, gostar da operação do segmento. Como eu estou há 25 anos no mercado, eu já vivi de tudo, né? Então, eu vou te contar um caso, assim. Operações de cafés e doces, aquelas operações maravilhosas, né? No início, alguns maridos iam para lá comprar para a esposa, porque ela adorava aquele café, ia com as amigas, e achava maravilhoso tomar um café, comer um docinho e bater papo. E eu dizia, peraí, só um minutinho, operar este negócio é cozinha. A sua esposa gosta de cozinha? Gosta de estar no balcão para trás?
vendo se o alimento está saindo bem, se o café está bem tirado, porque operar o negócio é isso, não é ir lá se beneficiar enquanto cliente. Então, existe uma diferença. Por isso que eu digo assim, ó, você tem que gostar da operação, não gostar de ser servido como cliente. Por isso senão todo mundo gostaria de ter um hotel, mas na verdade, quando você está operando hotel, você não está lá na praia curtindo, você está cuidando dos funcionários, do bem-estar de todos os hóspedes. E é por isso que tem que pensar. O primeiro ponto é assim, pensa se você gosta da operação, que é muito diferente de ser como cliente, né? Por isso que a gente diz aqui, desmistificar essa coisa romântica da franquia, né? É importante, é um modelo consolidadíssimo, né? Agora é rigoroso, é criterioso e precisa de vários critérios para quem é franqueado e também para quem tem a franquia e quer expandir. Acho bem interessante a gente chamar para essa preocupação aqui, né? E tanto é rigoroso e efetivo e bem calçado que só cresce, né, Eliana? Eu estava vendo o dado da Associação Brasileira de Franchising, do crescimento no primeiro trimestre agora de 2023 de quase 13%, né, nas franquias aí no Brasil, com marcas também de fora investindo cada vez mais. Quer dizer, cresce porque é bem consolidado, não é? Esse crescimento, esse deve ter conhecimento, é claro que tem, ele se dá em receita também, Liana? Como é que a gente tem visto esse movimento? Não é só em número, em volume, né? Não, o mercado de franchising, ele se recuperou mais rápido pós-pandemia. E é interessante, Sebastião, entender o porquê, né? Durante a pandemia, franqueadores e franqueados reconheceram claramente essa interdependência. Porque um franqueador não existe sem um franqueado e vice-versa. Então, eles se uniram muito, trocaram melhores práticas, digitalizaram as operações para sobreviver durante a pandemia. E esse foi um mercado que, então, foi mais resiliente, porque ele tem apoio. Imagina um empreendedor individual sem um apoio de trocas. Dentro de uma rede de franquias, você troca com alguém que opera um negócio semelhante ao seu. E que se você é um empresário individual, você não vai ligar para o seu concorrente muitas vezes. Às vezes até vai, se você é mais maduro nesse sentido. Mas não é o mais normal ligar para o seu concorrente e trocar melhores práticas. Já enquanto você está dentro de uma rede de franquias, você opera dessa forma. Isso é um dos benefícios de estar em franchising. Você tem, eventualmente, 100 operações espalhadas pelo país, vivendo dia a dia, que elas podem achar soluções que também te beneficiam. Então, o mercado foi mais resiliente, voltou mais rápido. As franqueadoras foram muito conscientes em suportar os seus franqueados. Foi um momento, assim, apesar da dificuldade, bonito de se ver, sabe? Por entender que, de fato, esses empresários entenderam essa simbiose e essa interdependência. Ótimo. Eliana, e não tem limites, né, de modelos? Eu digo, a gente trazendo aqui para o digital também, onde a gente fala de franquia, logo imagina produto, mas é serviço também, com marcas de fora e até daqui para fora. Quer dizer, é mesmo essa atuação em todos os segmentos, a gente diria, e modelos? Como é que é esse mix hoje de franquias pelo e-commerce e pelo presencial? Como é que funciona? Ótima pergunta. Eu falei para você há pouco que com 25 anos, no início a gente formatava, né, lojas de cosméticos, escolas de idiomas e operações de alimentação em shopping. Hoje você tem uma gama muito ampla de franchising. Eu vou dar alguns exemplos do que a gente tem feito dentro do Grupo Bittencourt apoiando as empresas e que são negócios que eu chamo de nada óbvio. Até, Sebastião, depois eu queria te falar do evento, porque o evento que nós vamos fazer se chama O Mundo Nada Óbvio, né? O tema desse ano, porque é exatamente isso, não está muito óbvio. Então, por exemplo, operações de serviços podem sim franquear. Algumas empresas acham, eu não tenho um produto para vender, mas você tem um serviço que você presta, esse serviço é útil. Eu vou dar o exemplo de uma empresa chamada AgroAtlas. O que é essa empresa? Essa empresa é uma empresa de irrigação no mercado agro. Por meio do quê? De drones. Então, eles usam grandes drones para irrigar as plantações no mercado agro. Sim. Isso está sendo franqueado. Olha. Porque o mercado agro é potente, o Brasil é super produtor em muitas frentes e precisa de tecnologia, né, para ser mais eficiente. E a tecnologia vem através de drones, mas precisa saber quem. Mas precisa ter gente suficiente que saiba operar esse negócio. Então, se eu preciso formar uma camada de mais pessoas operando
drones para irrigação, eu posso franquear este conceito. E aí a gente entra no mercado da educação, que é bastante crescente também no segmento, no modelo de franquias também, né? Mas, Adriana, Liana, vamos fazer um rápido intervalinho. No próximo bloco, queria falar um pouquinho mais sobre o evento que você fez referência, sobre futuro também, e aí o que a gente se propôs desde o começo lá de estratégias mesmo para expansão, para quem é franqueado, para quem é franqueador, de que estratégias ou orientações tem aí com todo seu conhecimento, a sua expertise aí no mercado. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, Liana, e a gente volta já já. Muito bem, você de casa também, continue com a gente aqui no Rumo Certo. Hoje é uma edição especial, quase 1 hora de programa. A gente vai para o segundo bloco e volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje é edição especial e você é muito bem-vindo para essa nossa conversa. Estamos falando hoje sobre expansão de negócios e aí com foco no modelo de franquias. Segue comigo, lá de São Paulo, especialista Liana Bittencourt, do Grupo Bittencourt. Aliás, o grupo está promovendo, você fez referência no bloco anterior, um grande evento aí na capital paulista. Me fale desse evento, o que é que traz de conteúdo, o que é que a gente tem de novo para esse ano? Vou te contar. Então, esse evento se chama Be Connected, está na 13ª edição. Nós realizamos ele ali dentro do Teatro Santander do JK Iguatemi, ali em São Paulo, ali perto da Faria Lima. E é um evento para 1.200 executivos, normalmente franqueadores, indústrias e varejo. Quem participa do evento são empresários que querem pensar como crescer o seu negócio, como expandir. E esse ano são 2 dias de evento. A gente faz ele presencial, mas também quem quiser tem a versão digital. E a gente traz sempre um tema. E o tema desse ano é um mundo nada óbvio. Porque a gente compreendeu que o mundo não está muito óbvio na sua forma de crescimento. Sendo assim, nós vamos começar o painel falando sobre inteligência artificial. Nós vamos ter a VP da IBM trazendo como é que a inteligência artificial mudará a eficiência e a forma de gerir algumas operações. Depois a gente entra num painel muito legal chamado de Franchising Nada Óbvio, que a gente vai levar para lá essa empresa de agro. Nós vamos levar a Adidas. Imagina que a flagship store da Adidas em São Paulo é operada por um franqueado. Isso é muito pouco óbvio. Eu vou dizer que raras foram as vezes que as empresas internacionais tiveram esse nível de confiança no franchising. Então, nós é que fomos responsáveis pelo projeto de franchising da Adidas e agora eles abrem uma flagship store na Avenida Paulista, operada por um franqueado, dentre outras marcas. A gente também vai ter um painel de direct to consumer, porque, Sebastião, muitas indústrias compreenderam que precisam se aproximar do consumidor. E quem vai falar para a gente vai ser a Nestlé aí, que adquiriu recentemente a Copenhagen, acho que todo mundo viu esse case. Nestlé que tem tantas marcas cada vez mais orientadas ao consumidor, como a loja da Kit Kat, que é a Chocolatório, dentre outras tantas. Depois nós vamos ter um painel de luxo com a presidente da Swarovski, que é a Carla Assunção, falando como é que a Swarovski opera franchising. E a gente fecha esse primeiro dia com a Sandra Chayo, que é a 2ª geração da Hope, falando sobre perenidade Ela é espetacular. no franchise. Sim, pois já esteve aqui então, conosco. Olha que conteúdo maravilhoso. Pois é, instigante, dá vontade de participar já. Pode vir que você é meu convidado. Mas dá o serviço pra gente, que dias acontece mesmo? Olha, dia 3 e 4 de outubro. O site, para quem quiser informações, ele é www.beconnected.com.br. Mas só para terminar, o segundo dia, a gente vai falar de brand ativismo, as marcas mais ativas no ESG. A gente vai ter a Leves falando e o capitalismo consciente. Avançamos, vamos ter um painel muito relacionado à tecnologia de live commerce, stream,
que é uma empresa chamada Stream Shop, e a gente termina com o NBA, contando como é que se relaciona com o consumidor nesse efeito de comunidade, porque a gente é apaixonado por esporte, e eles vão contar a operação que eles estão em Gramado e outras tantas coisas. O evento é muito rico em conteúdo e normalmente a turma sai de lá com muito insight para colocar nas suas operações. Pois é, e é para além de franquia, para além de modelo, né? É para a vida do empreendedorismo, é para negócios mesmo. E aí, então, a gente também tem disponível pela internet, pode acompanhar pela internet, é isso. Faz uma inscrição no site da Grupo? No BeConnect tem lá a aquisição das inscrições, né? Tanto presencial quanto digital. Mas é um pouco disso, viu, Sebastião? A gente traz um tema, e o tema desse ano é O Mundo Nada Óbvio, e a gente tenta ajudar os empresários a desvendar próximos passos. Seja com inteligência artificial, seja com efeito de comunidade, seja no relacionamento com o consumidor, seja em novos formatos e novos canais. Pois Por isso é que a gente escolhe os palestrantes. Ótimo, ótimo. Não, um conteúdo fantástico. Aí eu fiquei lembrando se esse conteúdo todo você já traz certamente já e de antes para os projetos, né? Os projetos de novas franquias, quando uma empresa busca vocês e quer conhecimento, todo esse conceito, né, que a gente tem de mudança de consumidor, de valorização de pessoas também, de valores outros que a gente vê hoje em dia muito importantes, do uso da tecnologia de forma eficiente. Tudo isso está dentro de um projeto de expansão hoje em dia, né? Não dá para a gente pensar, eu digo assim, ó, não dá para a gente pensar no modelo 1.0, sabe? Tem muita loja que ainda é loja prateleira, ainda é só exposição de produtos, está esperando o cliente chegar até a loja, mas hoje tem tantas frentes omnicanais, né, de digitalização da operação para você vender a partir da loja, não mais necessariamente na loja. A gente tem até, Sebastião, alguns projetos que a gente constrói, porque a gente cria muito conceito para a indústria, né? A gente constrói conceito chamado de loja hub, porque a loja é só um hub, quase que um hub de distribuição, microdistribuição, atendimento do digital, entrega. Enfim, a evolução e a expansão não é só escolher o canal que você opera, mas é mudar o modelo de negócio, evoluir o modelo de negócio, digitalizar o modelo de negócio. É isso um pouco do que a gente faz. O grande desafio é isso, é a gente expandir um pouco mais, falando de expansão de negócio, mas expandir um pouco mais dar mais abertura para outras empresas, então, como é que é? Qual é o grande desafio que você vê? Eu acho que o grande desafio é a digitalização mesmo. Quando a gente pensa na nata do varejo, estão digitalizados, estão omnicanal, estão criando seus ecossistemas, mas quando a gente baixa para a pirâmide, pequenas e médias, eu acho que esse conhecimento ainda chega menos do que deveria, sabe? A condição de transformar o seu negócio ainda é menor do que deveria. Tanto que, vou contar uma coisa muito legal, eu participo junto com a Luísa Helena no Mulheres do Brasil. Luísa Helena, que para mim é um ícone de estímulo ao empreendedorismo, ao Brasil e tudo mais. E o BeConnected vai ser cedido gratuitamente para todas as mulheres do Brasil. Todas as mulheres que fazem parte do Mulheres do Brasil vão poder acessar digitalmente o conteúdo gratuito. Por que isso? Porque é um conteúdo que eu não gostaria que ficasse só na nata. É importante chegar para todos. Quanto mais os conteúdos de melhores práticas chegarem a todos, mais a gente muda a economia, mais a gente fortalece o nosso empreendedorismo brasileiro. Então, para mim, a distância está nisso, né? Quem vai para a NRF, eu estou falando, é alguém que viaja, vai para Nova York, passa uma semana, consome em dólar. Não é a base para pequenas e médias. Então, sempre a gente tenta buscar uma forma de fazer com que esse conhecimento chegue para mais pessoas. O maior número de pessoas possível que a gente possa impactar. Pois é, mas você falando nisso me lembrou aqui de um outro tema importante que a gente tem trazido, que é valor e que dá resultado também no final das contas, se é que a gente tem que ser pragmático, que é a importância da inclusão cada vez mais, do empreendedorismo feminino. Esses valores, eles estão computados também quando a gente hoje em dia se preocupa em expansão. Esse é um elemento forte, é um ativo forte. Isso também, a gente trabalhar com inclusão cada vez mais, com diversidade cada vez mais.
ainda favorecer ainda mais o empreendedorismo feminino, lideranças femininas nos negócios? Como é que isso tem sido trazido para o modelo de franquias também? Nossa, muito sensacional você tocar nesse tema. Eu sou uma apaixonada pelo ESG, né? Eu acredito muito que a diversidade evolui empresas, né? Pensamentos diversos evoluem empresas. E eu não sei se você conhece uma instituição chamada Capitalismo Consciente. Não lembro, vou procurar. O Capitalismo Consciente, ele foi fundado pelo fundador do Whole Foods nos Estados Unidos. E depois ele criou núcleos em vários países. E no Brasil, o Hugo Betlin, que é um grande mentor, foi um dos que propiciou essa criação desse instituto chamado Capitalismo Consciente. E o capitalismo consciente, ele é isso. Como é que você é, sim, capitalista? Tem sim que cuidar da rentabilidade da operação, dos seus KPIs, dos seus EBITDAs e etc. Entretanto, de maneira mais consciente. E a gente teve a oportunidade de ser eleita empresa para adaptar a metodologia do capitalismo consciente para o que a gente chamou de franchising consciente. E o que é o franchising consciente? É um desenho de como as empresas franqueadoras podem ser cada vez mais conscientes nos seus avanços, seja nos temas de sustentabilidade, seja nos temas de diversidade, né, do social, que é a diversidade, a inclusão, e seja na governança e na transparência. Então, se você me perguntar, todo mundo pratica hoje? Não. Mas tem movimentos estimulando cada vez mais? Sim. Eu sou uma delas, que sou a promotora do franchising cada vez mais consciente, com uma metodologia relevante, interpretando seus dados, forçando que a mudança aconteça, sabe? Porque de maneira natural vai levar muito tempo. Então a gente tem que provocar mesmo essa mudança. Que bom, né? A gente tem esse papel, né? De estimular. É por isso a gente está conversando aqui, é compartilhar conhecimento, é bater na mesma tecla se for preciso, muitas e muitas vezes, né? Que bom que a gente está caminhando para isso também, né? Isso é resultado no final das contas, né, Liana? Não é porque é bonito, não é onda. E, aliás, também veio para ficar, felizmente, essa conscientização maior. Espero que sim. Claro que sim. Acho que não cabe mais, né? Não cabe mais. Não cabe. Tchau, não tem mais como. Que bom, né? Porque, mais do que socialmente, a gente não está falando de resultado, quer ser pragmático, empresas nenhuma cresce hoje em dia se não tiver considerado lá na sua gestão também, gestão de pessoas e de pessoas dessa maneira também, né? E é muito interessante. E é muito interessante, Sebastião, na prática, no dia a dia, é muito difícil conviver com os diferentes, né? Porque leva mais tempo, você tem que ouvir coisas que às vezes você não concorda, mas para a empresa é a evolução. Então, às vezes a gente quer conviver com os iguais, porque é mais fácil, né? Já pensa parecido, zona de convive conforto, nos mesmos lugares, mas a evolução está pela diversidade. Claro. A troca de ideias. É muito rico. Acho que quem compreende que isso é relevante, e é interessante, se a gente pensar no franchising, olha isso. Ser mais inclusivo é você escutar mais franqueado. Quem diz que a franqueadora tem razão em ponto final? Sim, olha aí. Durante muito tempo, a franqueadora determinava. Agora, a franqueadora dialoga, compreende, porque tem diferentes. É uma evolução. Que bom, maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho mais ainda de futuro no próximo bloco. E eu queria pontuar um pouco mais no desafio também, lá que você falou, que é a digitalização. E a digitalização de que maneira? Em que ponto também? Tá, e a gente trabalhar talvez até mais com o marketing, não sei. Vamos trazer isso para o nosso chão de fábrica, como costumo dizer aqui. Mas vamos fazer um intervalinho, temos mais uns 15 minutos para a gente conversar ainda. A gente volta já, tá bom, Liana? Combinado. Combinado com você de casa também? Rumo Certo volta no instante.
Seguimos com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é sobre expansão dos negócios. E quem não quer, não é? Mas é preciso conhecimento, estratégias para isso. Vamos continuar na conversa? Último bloco, sem perder muito tempo. Liana Bittencourt falando para a gente lá da Avenida Paulista, em São Paulo. CEO do Grupo Bittencourt. Liana, você já explanou bastante, a gente falou bastante, mas nunca é tudo. Sempre tem mais para a gente conversar. E a gente tratou de um tema no bloco anterior, fiz uma provocação da gente continuar nele ou voltar, que é a questão do desafio maior talvez que a gente tem aí, e você citou a digitalização. O que é que a gente pode considerar como digitalização nesse processo de crescimento aí? É o quê? É trabalhar mais com marketing mesmo, digital? Enfim, me dá para trazer esse entendimento para o nosso chão de fábrica aqui, como costumo dizer. Muito bom. Então vamos lá. Eu vou só pegar a questão da pandemia porque ela fortaleceu alguns comportamentos, mas dois em principais: conveniência e agilidade. Como é que as lojas hoje deveriam olhar o digital? Deveriam olhar o digital como uma forma de ampliar o faturamento em toda a vizinhança. Não deveríamos mais pensar em aguardar o cliente chegar até a loja. Alguns operadores de shopping dizem assim: mas o fluxo do shopping não voltou. Eu disse: é verdade, nem voltará. Né? É melhor não continuar esperando, porque eu não acredito que voltará. Por quê? Vamos olhar para o meu perfil de consumo. Sou uma mulher, 44 anos, 2 filhas, empresária, tempo super curto. Como é que eu compro hoje? Em aplicativo, no e-commerce, na malinha de roupa que vai para minha casa e num relacionamento próximo com as marcas que eu gosto. Então eu até deixei de consumir uma das marcas de vestuário porque ela não mandava roupa para minha casa. E eu não tenho tempo entre escolher ficar com a minha filha e ir para o shopping. Eu não tenho dúvida, eu vou escolher ficar com a minha filha, porque meu tempo é muito curto com ela. Por que eu estou dando um exemplo de um ser como eu, uma consumidora normal? Porque o que eu quero? Agilidade e hiperconveniência. Eu quero que a marca venha até mim e não que eu tenha que obrigatoriamente ir até a marca. Eu também vou até a marca, mas por opção. E não porque é a única forma de consumo. Nos Estados Unidos, eles falavam de come to me retail, quer dizer, retail, vem até mim, varejo, vem até mim. E a gente pode olhar a explosão dos aplicativos, seja Rappi, iFood, que você recebe a sua comida, ou a sua bebida, ou o seu almoço em casa em até X minutos. Isso faz muita diferença. E o varejo, lojas, acessórios, deveria aprender com isso. Além disso, teve uma outra frente que foi a implantação de live commerce. E a gente se inspirou no modelo chinês. E o que algumas empresas têm feito? Utilizado isso como uma forma de humanizar a relação. Quem disse que a gente tem que ter só o e-commerce? Não. A gente tem que ter também uma forma de atendimento que seja mais humanizada. Tem uma coisa, Sebastião, que é ainda pouco explorada no mercado, mas eu estimulando aqui algumas empresas a avançarem, que são lojas ao vivo. Imagina você entrar num link e você ser atendido por um vendedor dentro de uma loja, através de vídeo, sem necessariamente ir até a loja. Isso é o que o live commerce possibilita. Então, são novas oportunidades para você vender no entorno, para sua operação, faturar não só com o cliente que chega até a sua loja, mas com tudo que aquela loja influencia. Então, a digitalização propicia isso, propicia o aumento de faturamento a partir da loja e não necessariamente na loja. Não, é interessante as oportunidades que a tecnologia nos permite agora, né? É preciso enxergar isso. Mas sabe que eu tenho uma preocupação com isso ao mesmo tempo? Porque, claro, facilita processos, né? E a gente precisa personalizar cada vez mais. É um risco muito grande de, com a digitalização, a gente ir para a automação também, né? Até no retorno. Há que se tomar cuidado com isso também. É preciso um equilíbrio, né? Enquanto a tecnologia facilita, ela não pode afastar. Ela facilita para aproximar, não é, Liana? Tem um pouco isso também, que aí é de mudança, talvez, de hábitos, de consumo, de entendimento. Faz sentido, Liana? Super faz sentido. Então, vamos lá. Quando você vai numa loja, você tem o seu vendedor preferido,
que normalmente ele já te conhece, já sabe que você compra e te ajuda, né? Quando você vai para o e-commerce é foto e descrição. E a jornada do e-commerce é de baixa conversão, porque imagina que eu quero comprar um sofá amarelo, mas eu fiquei na dúvida se aquele amarelo é aquele amarelo mesmo. Ou eu vou numa loja, ou eu entro para falar com um chatbot, que não vai entender o que eu estou perguntando, ou talvez eu chegue numa vendedora. Então, é uma jornada com muita fricção. O que está no meio do caminho? Está no meio do caminho o atendimento digital humanizado, que é proveniente do live commerce. É eu comprar digitalmente, mas através de um ser humano. Por que isso está crescendo muito? Porque as pessoas querem falar com pessoas. Elas querem ter do outro lado alguém que entenda que eu sou uma pessoa básica, me visto com quase monocromática. Não adianta me oferecer estampas. Ótimo, é o ser humano do outro lado que vai saber disso, não a inteligência artificial. Até vai, mas num processo mais robotizado. Então, acho que pensando de varejo, numa operação, deveria permear todas as frentes. Mas o que está, na minha visão, são as grandes apostas, é a humanização do digital. Que bom que caminhamos para isso. É preciso, né? Essa é outra tecla que a gente bate bastante aqui. Sim, precisamos nos inserir na tecnologia, no todo, né? Nessa transformação digital que a gente está vivendo. A gente está num caldeirão só, mas é preciso que seja eficiente, né? Não adianta estar incluído na transformação digital e ter tudo digitalizado se essa ação não for eficiente, né? Ela acaba não revertendo, não dando resultado, não convertendo no final das contas, né? Fico feliz com isso. Bom que a gente bate sempre aí nessa tecla. Vamos falar como é que a gente falaria, da estruturação de um projeto, então, para expansão, que é talvez a nossa primeira proposta lá. A gente avançou por outros tantos temas importantes, mas queria ser bastante prático nisso, né? Nessa estruturação, o que é que ela preconiza? Eu imagino que muitas coisas, e cada caso é um caso, mas ainda assim algumas coisas básicas. Talvez qual o momento, por exemplo, para se pensar numa expansão? Como é que você diria se fosse fazer uma consulta aqui com a minha empresa? Quero expandir. E aí, por onde começo? É muito comum os empresários chegarem lá no Grupo Bittencourt dizendo assim, eu tive algumas consultas. Porque imagina, você abre uma loja num shopping e as pessoas começam a gostar da sua loja, elas vão lá e perguntam, você tem franquia? É muito comum isso acontecer. Então, outros querendo ter o negócio que você criou. Essa é uma dos momentos que normalmente as empresas vêm nos procurar. Ou por um planejamento estratégico de querer chegar em outras regiões, mas que de maneira própria é um pouco mais difícil. Então, imagina que você está em São Paulo e quer fazer operação no sul e no norte do país. Bom, nosso país é continental. Então, é mais fácil, eventualmente, operar via franchising. Esses são dois momentos que normalmente as empresas nos buscam. E aí, o que a gente vai fazer para elas? Vai fazer interpretação. Se existe de fato esse potencial para abrir mais lojas. Qual o canal que a gente vai expandir? Porque lembra que a gente falou lá no início, o franchising é uma forma, mas não é a única. A gente pode expandir por licenciamento, por representação, por distribuição, por franchising, então tem por unidades próprias. Né? Então, existem várias formas de expandir. E a gente vai fazer a parte mais financeira, interpretar se neste negócio é possível ter franqueado e franqueador ganhando dinheiro, licenciante e licenciado, marca e distribuidor. Então, a primeira fase é essa equação financeira, jurídica, interpretar se é possível financeiramente, qual a modelagem jurídica que a gente vai alcançar. E a partir de então, se possível for, um ou outro canal, aí a gente manualiza. A gente traz os processos, a gente falou sobre isso no início, né? A transferência de know-how. Aí sim a gente manualiza a forma com a qual, por exemplo, você vai operar aquele determinado pet shop em outra cidade. Como é que você abre a operação, como é que você faz o marketing na região, como é que você atende o cliente. E depois disso, depois de documentar financeiramente, juridicamente os processos, aí é um mundo de execução. Aí é quando você começa a selecionar os parceiros, implantar. E aí a gestão é de fato muito longa, porque com o tempo você vai evoluindo a forma com a qual você transfere know-how. Você pode ter comitês técnicos, você desenvolve um programa de excelência para a rede.
Mas isso é mais para frente. Eu digo primeiro dar os primeiros passos, né? Que é, de fato, escolher a melhor forma, interpretar o potencial de expansão, finanças e jurídico. Isso parou de pé? Aí a gente vai para manuais e outras fases. Certo, Liana. Então, depois desse processo primeiro, né? E eu te diria, onde as pessoas interessadas em buscar uma boa empresa, uma empresa com toda essa preparação, como se faz hoje também? Qual é essa orientação para quem busca uma franquia? Boa pergunta, Sebastião. Primeiro, existem hoje alguns portais que expõem oportunidades de negócios. Um deles é um portal chamado www.suafranquia.com. Acredito que lá deve ter umas 400 a 500 oportunidades de negócios. E você pode comparar, quero atuar na área de alimentação. Quero atuar na área de alimentação e meu investimento é X. Então você vai fazendo alguns cruzamentos para escolher negócios que façam mais sentido. A própria Associação Brasileira de Franchising também tem um portal chamado Portal do Franchising, onde você busca oportunidades de franquia. Isso é por onde começa, né? Ou você vai visitar um shopping, ver uma operação e gosta, ou você vai de maneira digital fazer essas pesquisas. E normalmente as marcas têm as suas páginas, né, com explicação sobre o que é. Mas eu queria alertar sobre 2 pontos. Eu costumo dizer isso para os candidatos à franquia. Depois de escolher aquilo que você tem mais afinidade de operação, é sempre bom fazer um trabalho de análise financeira. E eu proponho que façam sempre uma análise financeira mais conservadora e uma mais otimista, mas não vai só pela otimista. Para que você interprete se tem caixa suficiente para conduzir aquele negócio. Eu acho que essa preocupação financeira é muito importante. Eu daria um segundo alerta, que estão para os franqueados, potenciais franqueados, falarem com os franqueados da rede. O franqueado que já opera sempre dá muita informação útil. Receber a circular de oferta, que é um documento obrigatório por lei. Tem que ficar com a circular de oferta 10 dias antes de assinar qualquer contrato, para você ter tempo de digerir aquelas informações. Aí, se não tiver conhecimento, busca um especialista. Mas é uma escolha muito importante, é uma escolha que você vai ficar no mínimo 5 anos com uma marca, tem que escolher de maneira bastante consciente. Então, quando você fala ali de verificar se tem caixa suficiente, dá para ter uma referência? Porque quando a gente busca por uma franquia, vai consultar, tem sempre lá, perdão, talvez uma referência, um valor de quanto você vai investir para ter aquela franquia. Uma franquia de 100 mil reais, uma franquia de 200 mil reais. Não é só isso, né? Então, mas qual é a referência a partir desse número, talvez que seja o número mais evidente, mais fácil da gente enxergar? Qual é a referência para que se tenha esse caixa mais seguro? E dá para trabalhar nessa linha? E isso é muito importante, porque você pode até buscar linhas de financiamento, e os bancos hoje têm linhas de financiamento para franchise e para investimento. Mas buscar para capital de giro, a taxa vai ser mais alta, não é um bom negócio. Então, eu sugiro olhar o que a franqueadora está indicando como investimento inicial. Deve ter lá investimento em reforma, imobiliário, em tecnologia, taxa de franquia. E eu adicionaria sempre um capital de giro suficiente para a sua análise mais conservadora. Eu queria, antes da gente finalizar, falar de um outro movimento que a gente tem visto também. Outro dia discuti já com outro especialista aqui também, sobre o crescimento das franquias em pequenos centros, né? Como tem sido curioso isso. Eu digo porque você fez referência aí à digitalização e realmente nos grandes centros há uma facilidade de relacionamento do consumidor com com a empresa, com a preferência, de levar a roupa em casa, por exemplo. Mas isso não, né? Aliás, encorajando outros empreendedores de outros lugares, hoje já é possível em todos os lugares, né? Não há mais limitação para isso, né? Esse tipo de conceito, de modelo, ele não é só de grandes centros, né, Liana? Tem tido mesmo um movimento de crescimento de franquias em pequenas cidades, né? Sim, e o franchising hoje ele é multiformato. Você tem lojas para grandes centros, você tem lojas para cidades com menor potencial de consumo. A gente tem feito muito isso. Adequar o conceito àquela região. Porque qual que é a preocupação, Sebastião? Que aquela operação franqueada tenha retorno de investimento em tempo adequado dentro do contrato.
Então, quando você vai para regiões com menor potencial de consumo, você tem que adaptar a loja para que o investimento inicial possibilite esse retorno. Por exemplo, em até 36 ou 40 meses no limite, que você vai ter um contrato de 60 meses. E o franqueado deveria retornar o investimento e ter tempo para ganhar dinheiro. Então, sim, a interiorização é quase que estratégia de algumas empresas, porque já se capilarizaram o suficiente em grandes centros, mas o conceito precisa ser adaptado. Porque a mesma loja, às vezes com investimento maior, não vai ser viável numa cidade com menor potencial de consumo. Claro, claro. E aí o estudo de uma consultoria especializada é importante nesse processo aí, né? Por isso você está aqui para a gente dando as dicas, as orientações muito sérias nesse processo todo. Vamos fechar nossa conversa, que está boa demais. Eu queria sintetizar, quando o programa é especial, assim, de quase 1 hora, eu tiro os 2 minutinhos finais para a gente sintetizar tudo isso, que falando tanta coisa faz quase 1 hora atrás, eu nem lembro mais. Queria que você sintetizasse pontos importantes quando a gente fala de hoje de pensar numa estruturação de expansão de negócios, trazendo para franquias. Perfeito, então vamos lá. Olhando para o franqueador, né, ou para uma empresa que quer crescer, se interpretou que chegou o momento de crescer, buscar uma empresa que possa suportar para escolher o melhor canal, validar a questão financeira, quer dizer, escolher juridicamente a melhor opção, validar financeiramente se tem uma equação que sirva para as partes e depois documentar essa transferência de know-how. Eu acho que esses 3 pontos são super importantes, né? Vai conseguir perceber o plano de expansão, número, jurídico e processo. Eu acho que isso aqui é um fator importante. E para o franqueado, de outro lado, na busca em empreender, buscar sempre. Vai para os sites para fazer pesquisas, escolha negócios que você goste de operar e não de visitar, isso faz uma grande diferença. E depois faça a sua análise financeira num perfil mais conservador, porque é muito importante você estar prevenido para eventuais oscilações de mercado, para eventuais resultados que não sejam tão positivos, que você vai assinar um contrato de 5 anos. Então faça pesquisas antecedentes à assinatura, não decidir na emoção. Isso é muito importante numa decisão estruturada de vida. Que bom, você foi muito clara, muito bom, mas instigante também. E aí, mais informações também no evento do Grupo Bittencourt em São Paulo, aí no início de outubro também, como a gente fez referência aqui. Conhecimento nunca é demais, é preciso buscar. Liana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt, falando para a gente hoje aqui sobre expansão de negócios. Acentuamos muito em franquias, que é a sua especialidade, e que valem para outros tantos negócios também, para outros tantos modelos também, né, Liana? Obrigado, viu, pela sua participação, sucesso no evento que vocês têm aí em São Paulo. Volte mais vezes para a gente conversar mais. Combinado, Sebastião, muito obrigada, foi um ótimo papo. Muito bem. A você de casa que acompanhou com a gente esse Rumo Certo de hoje, edição especial, quase 1 hora. Muito obrigado por acompanhar com a gente, pela sua audiência, por participar dessa forma aí aqui do Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.